Olá, vocês estão assistindo aqui mais um episódio aqui no vlog do Ramon Lamar. Esse vlog eu comento alguns temas, algumas postagens que foram feitas no meu blog ramonlamar.blogspot.com nas redes sociais, né? E esse especificamente de hoje nós vamos falar sobre o novo Enem, que é um dos meus assuntos preferidos, né? Como professor não poderia também deixar de não abordar esse assunto. Essa postagem, para vocês terem uma ideia, é de 18 de junho de 2010, tá certo? E, na verdade, ela foi derivada de uma entrevista, né, publicada no site setelagoas.com.br em 9 de dezembro de 2009, ou seja, imediatamente após a realização da primeira prova do novo Enem. O novo Enem começou a valer em 2009. Antes tinha um Enem antigo, né, que o pessoal não dava lá muita importância para ele. E aí colocaram esse Enem como um substituto do vestibular, e é esse Enem que está aí até hoje, com algumas modificações aí, basicamente na distribuição das questões e tempo, tá certo? Mas em pouco se diferencia daquela primeira edição. Então, a publicação no meu blog chama-se Novo Enem, Prova ou Massacre. E foi baseada no fato de que eu prestei, né, aquele exame. Como professor eu precisava de fazer isso, prestei aquele exame. E dali então tirei algumas conclusões. Claro que essas conclusões foram se modificando em algum pequeno aspecto ou outro ao longo do tempo, mas o grosso, né, eu ainda continuo, né, concordando com tudo aquilo que eu escrevi na época, tá certo? Então vamos a ele então. Novo Enem, Prova ou Massacre. No último final de semana realizaram-se as provas do Novo Enem 2009, né, tido para o MEC como substituto do vestibular. Como professor, responsável pela orientação de um grande número de estudantes, me inscrevi para a realização do exame. E já fiz vários depois desse aí, tá? Não foi esse o único que eu fiz, não. Também eu já fazia, né, vestibular da UFMG, eu fiz várias vezes também como professor, para saber como é que estava funcionando as coisas. Por questões de segurança minha, dos meus alunos e do processo, não fiz as provas em Sete Lagoas e sim em Belo Horizonte. Lá eu fico livre de acusações levianas do tipo que ele só foi fazer o Enem para passar cola para os seus alunos, né? Então, toda vez que eu faço essas provas, eu faço fora de Sete Lagoas e me certifico, né, que não tem nenhuma condição dessas aí de passar cola ou tudo mais aí para outros candidatos, colar de mim, etc. Não é para isso que eu faço essas provas. Pois bem, quais as minhas impressões sobre a prova? Considerei-as um verdadeiro massacre. Para quem não sabe, são 90 questões no sábado, na época então era Ciência da Natureza e Ciências Humanas no sábado, hoje já mudou, e 90 questões no domingo, códigos de linguagem e matemática, além da redação. No final das contas, são as velhas biologia, química, física, geografia, história, português, literatura e matemática, matemática com uma dose de estatística, e ainda posso acrescentar aí no meio, que eu não escrevi na época, filosofia e sociologia, associadas a textos algumas vezes desnecessários e quase nunca pequenos. A promessa oficial do MEC era acabar com o modelo ultrapassado e massacrante do vestibular, fazendo isso com questões inteligentes, de raciocínio, sem decorebas ou pegadinhas. Não foi o que vi. Muitas questões são similares a outras que já apareceram em várias provas de vestibular, e isso nos tempos mais recentes tem acontecido mais ainda, semelhança com o vestibular. Decorebas estavam lá, como saber fórmulas de física não muito usuais, ou conceitos matemáticos menos usuais ainda. Pegadinhas também estavam, né? E eu mesmo, com toda a minha experiência em provas, né, mas extenuado, né, pela duração da mesma e pela leitura de tantos textos, caí em algumas pegadinhas. Em ambos os dias, após a resolução da 60ª questão, a dor de cabeça era certa. Os textos tinham que ser lidos 2 ou 3 vezes, pois o cérebro, já saturado, não conseguia captar a informação. Pela primeira vez na vida, e olha que eu já fiz uns 10 vestibulares, né, naquela época, tendo sido aprovado em todos, né, fui obrigado a deixar 5 questões em branco,
5 questões de matemática, eu fui obrigado a deixar em branco, não deu tempo de fazer, chutar ao final, simplesmente o tempo havia se esgotado. Gente, eu gosto de avisar que eu me preparo para isso, né? Quando eu fiz vestibular, na minha época de estudante, eu tive excelentes resultados, né? Eu fui segundo lugar geral da UFMG, primeiro lugar geral das Ciências Médicas, primeiro lugar geral da Católica. Então, tenho muita memória das outras matérias e também me preparo para fazer essas provas, tá? Não vou simplesmente para fazer as questões de biologia e química, não. Eu faço uma avaliação do conjunto das provas. E eu acho que eu tenho, né, conhecimento suficiente para isso. Até meus resultados mostram isso. Então, ao final dessa prova do Enem, eu consegui 84% de aproveitamento em número de questões, né? Na época, servia tranquilamente para ser aprovado em medicina na UFMG. Servia tranquilamente. Mas não sirvo como referência de nota, por causa do meu histórico, né, passado, e por outras situações também, né? Você está fazendo um exame que, para mim, na verdade, é extremamente importante, mas é um teste, não é uma decisão que vai me garantir vaga na universidade e tudo mais, não tem o peso que esse mesmo exame tem sobre os alunos, né? Eles têm uma situação muito mais complicada em relação a isso. Então eu coloco aqui, não sirvo de referência, né? Só citei o meu percentual para entenderem que eu não faço por brincadeira, para dizer que fui, para fazer só biologia e química, né? Mas para mostrar que levo a sério, como sempre levei em todos os vestibulares que participei, seja como aluno, seja como professor, nessa condição de entender as provas. Inclusive, num exame aí de 2011, né, eu consegui acertar 44 das 45 questões de matemática. Certo? Então, eu levo a sério, não é a passeio, não é brincadeira. Não. Quem não participou da maratona do Enem não tem ideia do que aconteceu. Uma coisa é pensar 5 ou 10 questões e resolvê-las em casa, no conforto, com todo o tempo do mundo, ao invés de 2 minutos e 40 segundos por questão, que é o que a gente tinha lá nessa primeira edição. Melhorou, agora até 3 minutos e um pouquinho, tá certo? Melhorou, eles aumentaram o tempo um tiquinho, mas ainda é pesado, né? É um tempo inferior ao padrão de 3 minutos e meio que era adotado pelo vestibular do UFMG, que a gente já achava apertado. E sem o compromisso, né, que eu tinha de ser aprovado. Então, não sirvo como padrão por causa disso aí, certo? E as pessoas que fazem em casa também não servem, né? Então, um professor que resolve 10 questões em casa no conforto, depois comenta que a prova foi fácil, ele não pegou a coisa na realidade. Certo? Não concordo com esse tipo de análise. A prova e tal foi fácil. É fácil fazer em casa, né? Fazendo só a sua matéria, que você entende, que você domina, né? Você tem que analisar o conjunto como um todo. Então, por isso que eu faço, né? Para ter esse compromisso dessa análise isenta, né? Considero que a pressão pela aprovação triplica, né? Pois o candidato está concorrendo com 3 universidades, né? Na época, eu podia escolher entre 3, né? E não apenas uma. Né? Quando você fazia o vestibular da UFMG, você está concorrendo a uma. Ali você está concorrendo a 3, todas as federais, não tinha outra opção. Então, se você quiser ter uma base aí, né, de como foi essa prova, como foram as outras, você pode baixar no site do INEP ou no meu blog mesmo. Aliás, é a postagem mais visitada no meu blog, né? Quase 500 mil acessos no meu blog, todas as provas do novo Enem, né? É a postagem mais visitada. Lá tem absolutamente todas, né? Inclusive algumas dão um trabalhão imenso para conseguir. Então você faz isso, você pega uma prova dessas aí, isola-se numa carteira de madeira, tá? Não é carteira cochoada nem nada, é de madeira às vezes, né? Desconfortável. Uma aluna minha, né, nessa edição, ela fez a prova numa carteira de criança, né? Lá no Ulisses Vasconcelos, ela fez uma prova lá numa carteira de criança, tá? E sem poder usar relógio. Então no primeiro dia vê apenas o aviso de 30 minutos para o final da prova. Mas isso variou, alguns candidatos em outras salas puderam usar relógio, uma confusão danada, uma mostra de desorganização e falta de critério. Bom, encerradas as provas, um novo problema, né? O gabarito foi divulgado cheio de erros de inconsistência, conforme o MEC. O que é inconsistência? Era 4 tipos de prova, com as mesmas questões em ordem diferente, até hoje é assim, pelo menos eles não mudam a ordem das alternativas, que eu acho que isso tem impacto, né, no grau de dificuldade da questão. Então, os tais salvadores, né, da educação nacional, do MEC,
não conseguiram compilar as respostas na ordem correta e embaralharam o gabarito. Quer dizer, o próprio organizador não está conseguindo colocar as respostas em ordem correta. Isso é uma coisa absurda, né, que aconteceu, esse vexame na primeira aplicação. Contudo, vem o MEC ao final dizer que foi tudo bem, foi tudo às mil maravilhas, que a abstenção de 40% foi normal, né? Nunca vi isso, né? Quer dizer, recentemente, na pandemia, nós tivemos uma abstenção de 50%. Né? Aí sim, normal por causa das condições da pandemia. Né? Não ocorreu nenhum incidente, que todos estão felizes. Então, daí se concluiu que em breve, né, acontecerá outro massacre desse tipo. Então, resta orientar os candidatos aos futuros exames. Daí eu colho uma sugestão: não tentem resolver as questões na ordem que as provas estão colocadas. Tá? Resolvam 25 questões de cada prova primeiro e depois sigam alternando, 10 de uma, 10 da outra, até acabar. Dessa forma, vocês evitarão de ter de chutar metade de uma das provas ao final. E façam a redação primeiro, não deixe para o final, pelo menos um rascunho dela, né? Faça primeiro, pois senão no final vocês nem vão conseguir pensar nada. Tá? Essa é uma pequena colaboração, espero seja de valia na discussão do processo. Hoje eu acrescento outra, né, sugestão também, essa questão de estratégia é muito importante, né, que é baseada na experiência que a gente tem sobre a forma de correção, que é a teoria de resposta ao item, tentar deixar as questões difíceis para o final, né, porque errar as questões difíceis não é problema. A questão é você manter uma consistência, né, acertar todas as fáceis, uma grande parte das médias. Se você errar as questões difíceis, não tem tanto problema assim, tá certo? Porque se você acertar as difíceis, dedicar muito tempo a elas, 5, 6, 7 minutos para uma questão difícil, acertar e depois ter que chutar lá no final e errar as fáceis, vai ser muito pior. Aí é uma inconsistência de desempenho. E a TRI penaliza isso. TRI é a forma, né, de correção da prova, não é correção comum, tantos acertos, tanta é a nota, não. Então agradeço ao jornal, né, o setlagoas.com.br, na época, né, deu oportunidade dessa manifestação, né, e logo depois, né, no outro ano, nós fomos surpreendidos com o FMG adotando o Enem, né, em substituição à primeira etapa do vestibular, eliminando inclusive prova de redação, avaliação de obras literárias, que já haviam sido indicadas, tá certo? Então ela fez uma bagunça danada, né, nisso aí, e no entendimento do MEC, da UFMG, todos felizes, né? E a UFMG falou que só ia adotar isso se comprovasse que é um exame bacana, tal. Quer dizer, não esperou comprovar nada, adotou, etc. Na verdade, eu vejo que as universidades federais acharam uma maravilha sair dessa responsabilidade de fazer um processo seletivo. Eu fui coordenador de vestibular durante 10 anos, eu sei a mão de obra que dá. Dá muita mão de obra, questões de sigilo, questões de aplicação, né, pressões, né, não digo pressões para divulgar a prova, não, mas é a pressão que a gente tem para dar tudo certo, né, tudo funcionar perfeitamente, é uma pressão gigantesca. Então eu entendo, né, o pessoal querer deixar esse problema para outro, né, mas o aluno com certeza foi bastante penalizado nessa brincadeira. E tem outros detalhes também, né, outros detalhes relativos à forma de matrícula, né? Aqui em Minas Gerais, particularmente, nossas universidades federais sofreram uma invasão, né, de grande parte de estudantes de outros estados, etc. Eu sei que isso, por um lado, é interessante, mas você olhando pelo lado dos nossos estudantes mineiros, né, quer dizer, nós temos uma universidade federal, várias, né, universidades federais, para atender a população de Sete Lagoas, cada estado tem as suas universidades federais, e tivemos uma invasão muito grande, isso aí é notório, né? As pessoas não entendem isso, falam que, não, o melhor sempre vai passar, mas não é bem assim que a coisa funciona. Tá? Recebi um comentário na época, né, nessa postagem, de uma aluna, a Gabriela, né, e esse comentário foi em 2015, né, quer dizer, 6 anos depois. Então a Gabriela colocou o seguinte: participei do Enem esse ano, ainda estou chocada com o número absurdo de questões, enunciados longos, tempo insuficiente para que se faça as provas com segurança e tranquilidade. Veio-me à mente a palavra tortura, traduziu o momento em um sentimento, horror. Pobres meninos, sangraram-lhes. O que querem os elaboradores desse ritual? Mostrar o quanto eles não sabem. Então, você vê que 6 anos depois, a Gabriela estava com a mesma sensação
E eu sei aí que até hoje aí, se você pegar quem fez o Enem desse ano ou do ano passado, você vai ver que estão ainda com a sensação parecida, tá? Então era esse aí o recado de hoje, resgatando essa postagem lá de trás sobre educação, sobre o Enem, né, sobre a necessidade de reflexão sobre esse tema até hoje, né, quando já se fala em modificações do Enem, o MEC está estudando modificações, Enem seriado, né, uma série de situações aí, mas é necessário que se preze, né, o bem-estar psicológico do candidato. Enem, gente, vestibular, não é só prova de conhecimento, é prova também de estabilidade. E colocar o sujeito para fazer uma prova num furacão desse, né, é difícil, né, é muito difícil. Que se ele tem estabilidade, inclusive até estabilidade emocional. E treinar a estabilidade emocional não é tão fácil assim, né? Alguns acham que é, mas não é tão fácil assim não. Então era esse aí o recado, tá? Se vocês gostaram, curtam aí, dê um joinha, inscreva-se aí no canal do YouTube, tá? Para nós isso é importante, porque o YouTube ele passa a considerar, né, nossas postagens mais visíveis, né, divulgar mais nossas postagens. Isso é bastante interessante, porque nos abre novas ferramentas de compartilhamento de conteúdo, ok? Um abraço grande para vocês e até a próxima.